O relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que, a cada minuto, 5 pessoas morrem por erro médico no mundo. No Brasil, o número de vítimas também é grande e boa parte dos casos vai parar na justiça. O relatório da Organização Mundial da Saúde abrange como erro médico, diagnósticos, prescrição de medicamentos e operações erradas. Segundo o levantamento, 2.600.000 pessoas morrem nos 150 países mais pobres por causa de tratamentos errados. 40% dos pacientes sofrem por consequências de erros médicos. A Adriana faz parte dessa estatística. Há 1 ano e meio, ela foi submetida a uma cirurgia por causa de endometriose que a impedia de engravidar. Segundo o médico que acompanhou a Adriana, o procedimento facilitaria a gestação. Mas dias depois da cirurgia, ela descobriu que o desejo de ser mãe não poderia mais ser realizado por causa de um erro. Eu voltei lá no médico depois de uns 10 dias, né, que ele pediu para retirada de pontos. E quando ele fez o exame, que na verdade nem era para ter feito, e ele fez achando que eu tinha feito só endometriose, cirurgia de endometriose, ele arrebentou os meus pontos e descobriu junto comigo lá no dia que tinha tirado o meu útero. Ele ficou muito nervoso lá na hora, não sabia nem o que falar, e eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa, falava para ele, mas eu tô como assim? Como é que tirou meu útero? Eu não vou poder mais ter filho? E ele, não, eu não sei o que aconteceu, a gente tirou, ele não sabia o que dizer. O caso foi parar na justiça. A segunda vara civil de Brasília condenou o médico e a clínica dele a pagar R$15 mil de indenização por danos morais à Adriana e R$7 mil para o marido e o filho dela. O juiz entendeu que o médico foi negligente, o que resultou na retirada do útero desnecessariamente. Ainda cabe recurso da decisão. Ela tinha um filho, queria ter mais um filho há bastante tempo. O tratamento era um tratamento relativamente simples, por laparoscopia, um tratamento para curar a endometriose que ela padecia. Ocorre que na data da cirurgia foi retirado o útero e os ovários, ou seja, foi feita uma esterectomia total, sem o conhecimento dela, nem a anuência dela, por óbvio, e o próprio médico, posteriormente na clínica, reconheceu que errou, que entrou no automático para a cirurgia, que ele faz várias cirurgias durante o dia e entrou para a cirurgia achando que talvez fosse para fazer uma esterectomia, que esse foi o procedimento que ele realizou. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o médico e advogado Flávio Abreu. Flávio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, acompanhamos na reportagem, é um caso que realmente, infelizmente, só me dizia aqui nos bastidores que são comuns essas histórias, né, uma aberração, mas eu fiquei com uma dúvida de quem é a culpa, quem pode ser responsabilizado judicialmente, é a clínica, é o médico, os dois? Veja, o caso concreto precisaria conhecer mais o teor do processo, entretanto, a matéria jornalística nos dá aí bastante informações para o entendimento. Nos parece que houve ali um desrespeito à dignidade da pessoa humana e a falta do consentimento esclarecido com as comprovações dos diagnósticos, que leva a essas situações. Procedimentos mal indicados, procedimentos mal conduzidos, intercorrências durante a execução do procedimento, e aí você também tem que olhar o ambiente. Se o profissional que está ali, a equipe profissional, está tendo as condições de trabalho específicas para poder dar o melhor àquele ato. Doutor Flávio, quando a gente se refere a erro médico, é algo muito mais abrangente, né? O que contempla? Olha, Rafaela, eu particularmente, eu defendo que não sobre o logotipo, logomarca ou estereotipo erro médico, há uma série de outras situações que não estão inseridas ao ato do médico. Você tem erro médico, podendo ser erro do médico, mas também erro do sistema de saúde, erro da administração, erro da operadora de saúde, ausência de condições para que aquele médico atue ali com as convicções e a concentração para o ato, além dos seus para-auxiliares. Com todo respeito a todas as profissões, mas há de haver o erro da enfermagem, o erro da fisioterapia, o erro
nutricionismo, dos nutricionistas, o erro de quem dá o suporte para a recuperação, técnico de enfermagem, auxiliares, etc. Então, eu gostaria de propor aqui, sabe, Rafaela, em vez de erro médico, erro em saúde, ficaria muito mais generalizado e aí a gente poder fragmentar aonde está a ocorrência desse fato. É porque popularmente a gente acaba se referindo como erro médico que engloba isso tudo, né? Mas em relação a casos que chegam ao Poder Judiciário, a questão do erro médico ou desses erros que acontecem em cirurgias, em procedimentos, isso nós temos uma diferença em relação ao procedimento cirúrgico e essas outras questões do dia a dia, como é que funciona? Olha, a nossa legislação evoluiu muito, principalmente após o século passado, né? Nós tivemos aí, inclusive, a promulgação do Ato de Genebra, de uma modernização do Código de Ética e do nosso juramento de Hipócrates. E aí você passa a respeitar a dignidade da pessoa humana, a sua liberdade de decidir. Nossa legislação evoluiu absurdamente, já no início desse século, com o Código Civil de 2002, onde está lá, ninguém é obrigado a dispor, artigo 15, de parte do seu corpo ou ser submetido a um procedimento com risco sem o seu prévio consentimento. Nós vamos aí abrir outras vertentes nas urgências e emergências, e aí fica muito extenso o assunto, mas eu quero focar nisso. Respeitar a dignidade da pessoa e a sua autonomia de bem decidir se ele quer ou não ser submetido àquele procedimento e quais são os riscos, porque o consentimento esclarecido dará a ele a segurança de que ele tomou uma decisão consciente, livre, e os resultados a serem aferidos posteriormente dá a seriedade que a medicina precisa e os profissionais de saúde para lidar com esse tipo de situação. Doutor Flávio, o assunto rende, infelizmente o nosso tempo é curto, agradeço a sua participação, uma boa tarde. Muito obrigado, Rafaela, boa tarde a todos e sempre à disposição, que é um assunto polêmico, é um assunto quente e que nós temos sim que estar sempre aptos a discutir esses assuntos com veemência. Com certeza, obrigada. Obrigado.